que a moral só trabalha contra a santificação do ser. Que a moral só trabalha contra a santificação do ser. Porque moral é uma construção humana. Ela cresce, ela evolui conforme a sociedade. Nós já tivemos uma quantidade brutal de mudanças morais na sociedade humana, no curso de todos esses milênios civilizatórios registrados. A moral já significou coisas antagônicas ao que ela significou em outras épocas. Houve uma época em que algumas das nossas morais contemporâneas eram imoralidades. Imoralidades, por exemplo, era obrigação de um pai casar a sua filha, mesmo que fosse com um homem casado, que já tivesse uma ou duas mulheres. Isso há 2.500, 3.000 anos atrás era obrigação do pai. Ele não poderia era deixar a filha ficar solteira em casa. Ele tinha que entregar a sua filha para que uma prole, para que uma descendência viesse dali. Então, naquela época, a moral prevalente era o seguinte: não entregar a filha a um homem casado, de bens, rico, mesmo que ele tivesse outras mulheres, era um grande mal, porque um mal maior era fazer com que uma filha permanecesse virgem sem gerar filhos e sem criar uma descendência para o pai dela. Agora imagina hoje se sai nos nossos jornais: pai preocupado na criação de uma prole e no desenvolvimento da sua família, entregou a sua filha a um compadre que já era marido de duas mulheres para que ela fosse a terceira esposa. Ela só tinha 17 anos de idade, ou 16, ficou grávida com 17, agora já tem 5 filhos e só tem 23 anos. Saísse no jornal, o cara ia ser preso, ia ser a maior confusão do mundo, todo mundo iria se meter, os evangélicos iriam querer dar o pitaco, iam separar essa mulher desse marido, ninguém iria assumir financeiramente essa moça, mas iriam separá-la do marido dela. Aí o Estado iria entrar, dependendo das condições financeiras da menina, os meninos poderiam eventualmente ficar até sobre a guarda do Estado, o conselho tutelar iria se meter. Vocês imaginam só? Imaginem, aquilo que há 3.000 anos, 4.000 anos era a coisa mais moral, mais razoável que se poderia fazer, agora não é mais. É o oposto. Você veja Moisés. Moisés já estava velho, com 80 anos de idade. No tempo que ele morou no Egito, ele teve todas as mulheres que ele quis na corte. Ele era filho da filha de Faraó, ele era general de guerra, ele era respeitadíssimo. E ele teve amores e mulheres e relacionamentos. Aconteceu o que aconteceu, ele descobriu que era hebreu, resolveu se insurgir, acabou tendo que fugir, foi parar em Midian, na casa de Jetro, lá se afeiçoou pela filha de Jetro e ela por ele, e eles tiveram filhos. O mais velho deles era Gerson, e ele ficou 40 anos ali. Deu tempo de Gerson crescer, dos outros meninos crescerem. Deu tempo daquela garotinha que o encontrou dando água aos rebanhos, que não deveria ser mais velha do que uma menina de 16, 17 anos também, com quem ele casou e teve todos os filhos que teve,
durante 40 anos. Pois bem, ele sai de lá com 80 para libertar o povo do Egito, peregrina com o povo pelos desertos, zigue-zagueando, tudo aquilo que acontece, milagres e lutas e conflitos e angústias e quase morte e apedrejamento, insurreição e todo tipo de confusão que a gente lê no livro de Êxodo. Ele sobe o monte, desce com a cara resplandecente, bota um véu na face para que os filhos de Israel não se ofuscassem inicialmente com o brilho do seu rosto. Paulo diz em 2 Coríntios 3 que ele manteve o véu na face depois de um tempo, não porque o brilho fosse incandescente, mas para que o povo de Israel não visse a desvanecência do brilho do seu rosto. Pois bem, enquanto tudo isso está acontecendo, ele olha através do véu e ele vê uma morena africana, uma pele diferente, um corpo diferente, uma protuberância nas nádegas diferente, uma atitude diferente, uma boca mais carnuda, um jeito africano de ser. E ela era de Cus, por isso é que o nome dela é Cusita. Então ele se afeiçoa e ele quer essa mulher. E ele chama a mulher e a mulher diz: ah, se você me quer, eu quero também. E ele tomou a mulher para ser mulher dele, era solteira. E ele era casado em Midian. Imagina, aí Miriam e Arão vieram contra ele e disseram: ué, por que você está fazendo isso? Se você, sendo casado lá em Midian, pode pegar essa mulher para ser sua mulher de descanso e de prazer na peregrinação no deserto, nós também podemos fazer qualquer coisa. Só que a gente não quer fazer. A gente só acha que você está errado por ter feito isso, você não devia fazer isso. E Moisés disse: olha, eu não estou transgredindo contra ninguém, todo mundo está sabendo, eu não estou pegando nada escondido. Ele teve lá a lógica dele, embora, para os nossos critérios, ele esteja totalmente errado. Ele era casado, a mulher podia ser solteira, mas ele era casado. E ele não pediu a anuência da esposa dele, não pediu de ninguém. Ele só pegou a mulher para ser mulher dele. E aí Miriam se revolta, Arão se revolta, acaba que Miriam é punida por Deus, ela fica leprosa. E Arão cai num estado de angústia desesperadora, para que ele mesmo não sofra algo assim. Então vocês vejam como, se a gente for levar em consideração que a validação de Deus foi em favor de Moisés e não de Miriam e de Arão, e Miriam acabou leprosa e veio a morrer daquilo ali. Então, observem como a moral é absolutamente dinâmica e flexível. Depende da hora, depende do tempo, depende da circunstância. Você veja Davi. Davi, que é um homem veneradíssimo, teve 8 esposas. 8. E ele só foi punido quando ele pegou a mulher que não era dele, a Batseba, que era casada com Urias. Se ela fosse solteira e ele se afeiçoasse a ela e dissesse: eu quero aquela ali também, e ela topasse, ela passaria a ser a 9ª esposa dele sem nenhum problema, sem nada de errado. Eram os tempos, era a moral. Se a gente retroagir mais ainda para Abraão, que era casado com Sara, mas veio a tomar Agar como esposa por orientação da própria mulher. Imagina se fosse hoje em dia. Uma mulher que chegasse e disse: olha, eu não estou podendo te dar filho, mas a nossa empregada é legal pra caramba, gente boa, gostosa, tem um gene bonito, e eu quero que você faça um filho nela que será meu. Aí o Abraão disse: ah, você quer? Você quer?
Oba, disse dentro de si mesmo, mas você quer, vou obedecer minha mulher. Chegou lá e olha, varão na varoa. E ele gostou. Tanto é que anos depois, quando Sara se incompatibilizou com Agar e obrigou Agar a ir embora, Abraão ficou com muita dor no coração quanto a obedecer esse pedido final de Sara, porque a moral era a mesma, era outra, não era a mesma, muda, vai se alterando. E assim, se você pegar cada ocasião na Bíblia, você vai ver que a moral obedece à economia. Em tempos de aperto, de economia muito apertado, os homens não tinham 3, 4 mulheres. Eles tinham uma mulher só, porque não conseguiam dar conta de 2. Quando um homem ficava rico, ele podia pegar uma segunda mulher. Se ele ficasse mais rico, a terceira mulher. Se ele ficasse mais rico, a quarta mulher. Se ele fosse muito pobre, no máximo uma mulher. Então vocês vejam como as próprias categorias morais da Bíblia estão sujeitas ao processo histórico e econômico. Não é nada que não seja absolutamente contido dentro das limitações das nossas realidades e de circunstâncias estruturais e culturais, frequentemente. Aí, quando você chega, por exemplo, nos dias de Paulo, quando ele escreve a primeira epístola, a primeira carta a Timóteo, dando orientações pastorais para cuidar das comunidades, ele diz: é importante que o presbítero, que o superintendente, que o bispo comunitário seja marido de uma só mulher. Por quê? Porque ali no ambiente greco-romano para o qual ele estava se dirigindo, era normal que houvesse homens com 2 mulheres, com 3 mulheres. Eles vinham de uma cultura onde isso era aceitável. Como em Israel, isso já tinha sido aceitável durante milênios e milênios. Estava mudando nos dias de Jesus por causa de circunstâncias religiosas e econômicas, nada além disso. Mas no mundo fora de Israel, no mundo greco-romano, era normal. Tinha um cara que tivesse mais dinheiro, tivesse uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres e filhos com todas elas. Aí esses caras se convertiam. O que se faria? Se mandaria as outras 3 mulheres embora com seus filhos para ele ficar com a primeira? Não, era patético, era ridículo, era desumano. Era colocar essas mulheres com esses filhos sem INSS, sem assistência, sem poupança, sem pensão, sem nada que nós temos hoje em dia. Naquele tempo não havia. Se dispensasse e repudiasse essas mulheres, elas iriam entrar na mendicância ou na prostituição, ou teriam que se casar com alguém que não fosse o marido e passariam a ser chamadas por alguns religiosos impiedosos, especialmente judeus espalhados pela terra, de adúlteras. Então, o que Paulo diz? Como tinha muito homem com mais de uma mulher na congregação, com uma família extensiva, ampla, esse modelo de família defendido agora, de um homem, uma mulher e filhos, é um negócio que teve milhões de variações no curso dos anos. Atualmente é assim, mas até algum tempo atrás não era. Até algum tempo atrás, eu ainda nasci no tempo em que um homem se casava, tinha uma mulher, mas a própria mulher dele sabia frequentemente que do outro lado da cidade ele tinha uma amante com quem ele teve mais 4 filhos. Ela nunca ia para lá, a amante nunca vinha para cá, era um assunto tacitamente resolvido.
Eu convivi com isso em Manaus, quando eu era menino e depois quando eu já era pastor, inúmeras vezes, mas muitas vezes mesmo. Fazia parte de um acordo. Hoje em dia é que é absolutamente impensável para nós, mas isso tem uma variação cultural enorme. Voltando a Paulo. Paulo estava ali com a igreja de Corinto cheia de maridos de mais de uma mulher. Aí então ele diz, para ser presbítero, para ser bispo, para ser pastor, para ser orientador dessa igreja, nós queremos um indivíduo que indique o paradigma original. Qual era o paradigma original? É aquele de Mateus 19, quando Jesus disse que, no princípio, Deus criou um homem e uma mulher. E ele disse que nós deveríamos voltar e buscar o paradigma do princípio, de um homem e uma mulher, que não é possível um homem cuidar bem de muitas mulheres, e não é possível muitas mulheres se sentirem validadas sendo a mulher de um homem que tem várias outras. Ninguém vai ser plenamente amada, todas vão estar em estado de sofrimento latente, como acontece hoje nas comunidades mórmons, espalhadas pela terra, onde existem alguns grupos separados da Igreja Mórmon oficial, que no início era polígama, mas resolveu obedecer à lei e a Constituição americana e deixou de ser polígama, mas tem seitas mórmons que continuam a ser polígamos. Tem gente com 6 mulheres, com 7 mulheres, com 60 filhos. É uma confusão danada, mulheres se odiando, cheias de amargura. De vez em quando tem até crime, assassinato, histórias loucas. Então Paulo, voltando a ele, estava lá em Corinto, tinha mais de um casal, gente boa. Alguns desses homens eram homens até bem instruídos na palavra. Mas o que eles iriam fazer? Deixar as outras mulheres escolher uma e manter as outras num estado de sobrevivência social? Eles não conseguiam fazer isso e nem Paulo queria que fosse feito assim. Era anti-humano, mas para começar a indicar um paradigma novo, ele deixa quem tem mais de uma mulher sentado, ouvindo, participando da ceia, da Eucaristia, de tudo. Só não aconselhava que aquele indivíduo fosse o presbítero ou o bispo ou o ensinador da igreja. Por quê? Porque Paulo queria levar de novo todo mundo ao paradigma inicial de um homem e de uma mulher. Para que isso acontecesse, era necessário que o pastor fosse o indivíduo que encarnasse esse paradigma, para que as novas gerações fossem mudando do paradigma antigo para o novo paradigma de um homem com uma mulher. E Paulo fez isso com paciência, sabendo que quando a gente encontra gente com situações já criadas, a gente vai ter que cuidar delas até o fim da vida, ao invés de querer separar. Ninguém vai cuidar dos separados, dos excluídos, fazer isso em nome de uma moral que muda de tempos em tempos, como a nossa.